De volta ao verdadeiro evangelho, o que é que Deus quer restaurar hoje na sua vida? Queria fazer essa pergunta para você, como é que anda a tua caminhada? Quando nós olhamos para a nossa história, nós sabemos que algumas decisões que tomamos foram acertadas, outras não. Às vezes enfrentamos algumas dificuldades por conta dos nossos erros, outras vezes são circunstâncias da vida que nos pegam de surpresa, desprevenidos, né? E por isso tudo, muitas vezes a gente pensa, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ter uma nova chance, se eu pudesse passar por um processo de restauração. Então eu quero te fazer essa pergunta: o que é que Deus precisa e o que Ele quer restaurar hoje na sua vida? Bem-vindo ao nosso canal, sou o pastor Alexandre Idas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui nós estamos trabalhando essa questão, esse tema, vida com Deus, vida no Espírito Santo. E como o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, como ele nos auxilia no processo da nossa transformação, da transformação para que sejamos homens e mulheres mais parecidos com o Senhor. É muito interessante a gente lembrar disso, e a gente tem trabalhado isso aqui no nosso canal. Uma vida de fato que agrade a Deus, uma vida não de um religioso. Eu diria para você que o religioso é aquele que ele cuida muito bem da sua rotina. Ele vai à igreja domingo, talvez até 2 vezes ou mais, ele frequenta regularmente as reuniões que a sua igreja local ela proporciona, mas mesmo assim ele se sente estagnado. Ele gostaria de ter a vida revitalizada, a vida restaurada. Ele gostaria de estar vivendo uma realidade diferente, mas ele não passa pelo processo de transformação, não passa porque não busca. Não busca porque talvez esteja acomodado com a vida do jeito que a vida está. Você sabe que muitas pessoas caem num erro, num engano, de acharem que talvez porque elas já frequentem aí uma igreja há muito tempo, isso aí, mais pessoas que frequentam há bastante tempo, né? Elas pensam, elas têm uma ideia de que já conhecem o suficiente de Deus. E elas estacionam nesse conhecimento. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Se eu dissesse para você que muita coisa que nós achamos que sabemos, não sabemos. Se eu fizesse uma pergunta para você, o que é o Evangelho? O que fizeram do Evangelho? Será que tudo o que é falado em relação ao Evangelho, ou seja, será que tudo que as pessoas dizem, isso é o Evangelho, será que tudo isso de fato é o Evangelho bíblico? A história sobre o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus? Eu queria dizer para você que não, tem muita coisa que não é o Evangelho. Eu me recordo de quando eu era mais novo, quando eu era criança ainda, às vezes eu ouvia, né, os adultos dizerem assim, olha, né, adultos na igreja, você precisa de uma igreja que seja próxima da sua casa. Hoje a gente precisa de uma igreja que seja próxima da Bíblia, da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus, toda a igreja ela tem acesso, né? Esse livro maravilhoso aqui, dificilmente você vai ver uma igreja que não faz uso dele. Mas muitas igrejas fazem um uso equivocado, né? Extraem dela aquilo que ela não tem. Não fazem aí uma aplicação, um estudo sério da palavra de Deus, e dessa forma não tem como você dizer que você leva Deus a sério, não é verdade? O homem e a mulher de Deus, os discípulos, os seguidores de Jesus, eu sempre lembro da definição de Kate Phillips, seu livrinho sobre discipulado. O discípulo é o aluno que ele olha para o seu mestre e aprende, né, com as palavras, com as atitudes, as ações, o estilo de vida do seu mestre, e ele copia isso. Só que eu vou dizer uma coisa para você: se você buscar apenas ter algumas definições, e você, eu frequento de manhã e à noite, no domingo, a minha igreja, isso por si só não é o discipulado. E isso não vai te ajudar nesse processo de transformação. Mesmo que você tenha uma mensagem bíblica, né, sendo pregada ali. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, está querendo dizer que a palavra de Deus não tem eficácia? É claro que ela tem. O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente corre o risco, né? A gente pode ir pelo lado do engano de acomodar, de acostumar apenas a ouvir boas mensagens e não permitir, né, com que você vivencie esse processo de transformação. Deixa eu dar um exemplo para você. Você vai numa escola bíblica dominical e o professor é ótimo.
Ele dá uma aula sensacional, bíblica, centrada na palavra, né, cristocêntrica, apontando para Cristo, para a salvação, ali para a remissão dos pecados, para a nova vida que nós temos. E aí você vai para a sua casa e você diz assim, nossa, uau, que aula magnífica. Mas se você não buscar aplicar aquilo que você aprendeu naquela aula, na outra semana você vai estar falando da outra aula, nossa, uau, magnífica, e não vai perceber nenhum tipo de transformação na sua vida. Nós precisamos abrir os nossos olhos porque hoje em dia existem muitos evangelhos, entre aspas, aí. Eu gostaria de mencionar alguns para vocês. Se você fizer uma busca na internet, você vai ver. Existe o evangelho da prosperidade, que é aquele que ensina que a fé verdadeira ela resulta necessariamente em riqueza, saúde, sucesso material. Ah, venha para a nossa igreja que aqui Deus te promete essas riquezas todas. Né? Teologia da prosperidade. Você tem a teologia liberal, que ela vai colocar a razão humana acima da autoridade das escrituras, vai relativizar milagres do Senhor, vai relativizar a divindade de Jesus, a inspiração bíblica. Muitas vezes ela vai dizer que o evangelho, essa teologia liberal faz uma redução. O evangelho é ética social. Você tem a teologia coaching, né, que é uma linguagem cristã aí misturada com autoajuda e desenvolvimento pessoal. Essa teologia faz Deus girar em torno do homem. Você é o centro. Então você está lá para você ser um cara de sucesso, para você ser uma mulher empreendedora. E ser um homem de sucesso e ser uma mulher empreendedora não tem problema nenhum, mas esse não é o cerne do evangelho. Você tem a teologia da confissão positiva, ela afirma que palavras possuem um poder criativo absoluto. Eu determino que seja assim em Deus, e Deus tem que se virar para fazer. Você tem teologia inclusivista racional, teologia do evangelho social extremado, teologia universalista, do relativismo moral, mística sem escritura. Você tem uma teologia para tudo que é gosto. Né? E aí o que acontece? Você precisa parar por um instante e perceber se você tem condições hoje, como seguidor de Jesus, de identificar, né, se aquela teologia da igreja que você frequenta, se a teologia que está implícita ali no sermão que você escuta, nas aulas da escola dominical, se são essas teologias, vou chamar de T minúsculo, teologias equivocadas, ou se ela aponta para Cristo, para a obra redentora do Senhor Jesus. Porque senão a gente está perdendo tempo. E eu me recordo de que muitos anos atrás a gente estava numa aula para jovens da escola dominical e o professor falou algo fantástico. Ele diz assim, você precisa conhecer a Escritura, porque senão vai chegar um momento em que um pregador sobe, assume o púlpito e ele faz uma afirmação mais ou menos assim, Jesus é uma das maneiras, é uma das formas de você se achegar a Deus. E se for um cara simpático, um cara que tenha uma dicção boa, se for um cara que tenha uma didática para ensinar, pode ser que você olhe para o lado e diga para o seu amigo, nossa, que legal, olha, hoje nós aprendemos, Jesus é uma das maneiras de nós nos achegarmos a Deus. Qual que é o problema? O problema é que essa é uma afirmação falsa, não bíblica, porque o Senhor Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, a gente precisa abrir os nossos olhos e a gente precisa perceber se de fato aquilo que nós estamos aprendendo sobre o Evangelho, sobre a centralidade de Jesus, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a transformação que o Senhor deseja, se isso de fato está baseado, pautado nas Escrituras e está sendo ensinado, né, com uma aplicação correta, né, com uma interpretação correta à luz da própria Escritura. Porque senão nós estamos equivocados, senão nós estamos vivendo outro evangelho. Interessante que eu escrevo um pouco sobre isso, sempre tenho feito a propaganda aqui no meu livro, De Volta ao Verdadeiro Evangelho, o papel do Espírito Santo no processo de transformação do discípulo de Cristo. E em um determinado momento eu afirmei o seguinte, que a ação do Espírito Santo sobre a igreja e o mundo é de chamar, é de convencer, é de regenerar, santificar e por fim glorificar. E essa ação faz parte da missão pactual do Espírito Santo. Ou seja, Deus está tão interessado no nosso crescimento que Ele possibilita que o Espírito Santo, que é Deus o Pai, o Filho e o Espírito, né, três pessoas, a mesma essência, iguais em
em grandeza, né? Cada uma com o seu papel determinado, que o Espírito Santo, ou seja, Ele mesmo, Deus, se dispõe a nos auxiliar, né? Faz parte desta missão do Espírito Santo, né? Dessa missão pactual, nos chamar, nos convencer, nos santificar, para que eu e você, para que nós vivamos o verdadeiro Evangelho. Às vezes eu fico assustado, porque hoje em dia uma igreja que faz sucesso é uma igreja lotada, é uma igreja cheia. Tempos atrás um colega me mostrou e disse assim: olha aqui o tamanho do telão da nossa igreja. E eu vou dizer para vocês, eu fiquei com inveja, uma inveja santa, né? Vamos chamar assim. Não é santa nada, porque eu sou pecador mesmo. Uma inveja, fala: nossa, eu queria ter um telão desse. Mas aí, aquilo que é pregado ali, será que Jesus é o centro? Será que a palavra de Deus está sendo bem explicada? E por que eu coloco esses serás? Porque eu conheço gente que participa de mega igrejas assim, muito bonitas, alta tecnologia, né, música de primeira qualidade, né, worship norte-americano e puro. E aí o que acontece? Mas quando a pessoa, o membro dessa igreja, passa por uma dificuldade, não tem ninguém para apoiá-lo, não tem ninguém para ser o irmão ali, para dizer: olha, nós somos parte do mesmo corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Parece que adotam muitas vezes aquela teologia do cada um por si, Deus por todos, não é? Alguns chamam da teologia do próprio umbigo. Eu estou lá para resolver o meu problema, você resolve o seu, e que Deus tenha misericórdia de nós. E não é assim, nós somos um corpo. Então o Espírito Santo vai nos auxiliar, ele vai nos ajudar nesse processo de transformação, para que sejamos, né, discípulos de fato mais parecidos com o Senhor. Eu peço para que você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho de notificações para você receber notificação sobre os próximos vídeos. A gente sempre está colocando aí os shorts falando sobre, com orações, com mensagens do dia, reflexão do dia. Uma vez por semana a gente tem colocado essa reflexão aí sobre o papel do Espírito Santo. Nos acompanhe, se você puder, se inscreva. Se ainda não é inscrito, compartilhe com pessoas que precisam rever a sua vida com Deus. E rever, por quê? Porque está tudo errado? Não, às vezes não está tudo errado, mas está estagnado, e o nosso desejo é de crescermos para a honra e glória do Senhor. Que Ele te ajude, que Ele te abençoe, e que esse canal seja apenas um instrumento para te fazer acordar, assim como o Espírito Santo tem me feito acordar para essa necessidade de eu ser mais parecido com o Senhor Jesus. Um grande abraço, a gente se encontra aqui no próximo vídeo, que Deus te abençoe.